Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou apresentador aqui desse belíssimo podcast. É sempre uma felicidade receber você por aqui. O podcast Papo Preto é um podcast produzido pelo Alma Preta Jornalismo. Se você ainda não conhece, vai lá no nosso site, nas nossas redes e apoie a mídia preta independente. Hoje nós vamos falar sobre arte e resistência na música afro em diáspora. E para isso a gente trouxe um cara especialista no assunto que eu não vou apresentar, eu vou deixar que ele se apresente. Mas antes de mais nada, Rafael, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Oi, Iago. Muito obrigado, eu que agradeço. É uma honra estar aqui no Papo Preto, né? Uma mídia do Alma Preta, que é uma iniciativa que eu admiro demais, né? Negra e muito importante, né? Eu acho que uma honra minha estar aqui. Então, saúdo você, a todos do Alma Preta, do Papo Preto e todos os ouvintes e leitores, né? Desse canal maravilhoso. Então, vamos lá. É isso, Rafael. Antes de a gente começar, fala um pouquinho de você para a gente, de onde você é, um pouco das suas Massa. formações. Aí daqui a pouco a gente entra nas perguntas. Tá bom. Eu sou o Rafael de Queiroz, sou um homem negro, sou pai de Martim, sou radialista. Eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, eu sou de Recife, né? Atualmente, eu estou fazendo o pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia, no pós-com, né, na área de comunicação também. E no meu doutorado eu comecei a pesquisa em torno da música negra, né, música africana e afrodiaspórica, de um modo mais amplo assim e entrecortado, que como a gente vai conversar são coisas que dificilmente seriam separadas. E hoje em dia eu dei um recorte dentro da pesquisa do doutorado, né, e eu estou pesquisando a música afrofuturista, na verdade, o afrofuturismo na música negra brasileira, né? Então, na minha tese, isso foi um dos aspectos que eu abordei, né? Que eu estudei alguns, eu propus, né? Que a gente começasse a interpretar a música negra e produtos midiáticos desses artistas negros e negras a partir também de teóricos negros e teóricas negras, né? E não teóricos somente no âmbito acadêmico, mas assim ampliando esse escopo para os pensadores pretos e pretas, né, de África e diáspora, né, mesmo que não necessariamente sejam intelectuais da academia, né, mas intelectuais também fora desse espaço. Então, eu interpretei discos, videoclipes, né, de artistas brasileiros, afro-brasileiros, e também um rapper de Gana, que foi o Blitz the Ambassador. Os outros foram... Tem um capítulo que eu estudo o Childish Gambino intercruzando com o Rick Con Sapiência e o Emicida, né, faço uma interpretação de clipes diversos, né, desses artistas. Tem outro capítulo que é sobre a Xenia França, que aí eu pesquiso tanto a referência à ancestralidade quanto ao afrofuturismo no trabalho da Xenia. E outro capítulo também trabalho com o Marco Ribas, né, que é um músico bem importante para a gente, né, começa a carreira a partir dos anos 70, 60 para ser mais preciso. No final dos anos 60 ele começa a carreira dele e é um dos principais artistas pretos e infelizmente ainda não é muito reconhecido, né? E o outro capítulo da tese é abordando as teorias, né? Na verdade, ele se chama Epistemologias Negras, porque eu vou começar a falar de vários teóricos negros de assuntos diferentes, mas que eles vão me ajudar nesse percurso, né? De tornar-se negro, de tornar-se um pesquisador negro, né? Nessa academia eurocêntrica e branca. Então, eles vão me ajudar nesse percurso a, a me tornar negro, a descolonizar a academia até certo ponto, né? E me dão o escopo para eu poder interpretar essas obras, né?
Então, é um pouco isso, um resumo meio grande demais. A gente. Cara, quanta coisa incrível. Parabéns. Depois eu quero dar uma lida nessa tese aí, nesse estudo. Sim, eu Eu posso quero. deixar o nome também, porque Pode, todo mundo pode claro. encontrar, né? Pode. O nome é Fogo nos Racistas, Epistemologias Negras para Ler, Ver e Ouvir a Música Afrodiaspórica. Me manda o link Então, depois que eu vou deixar o link na descrição aqui do podcast para a galera poder ir lá dar uma lida. E eu queria te massa. perguntar, ô Rafael, o que é a música afro em diáspora e como ela surgiu? Ó, para a gente falar em música afrodiaspórica, e foi uma coisa que eu meio que tentei adiantar, é porque quanto mais eu leio sobre o assunto, mais eu sei que a gente não consegue separar isso de África, né? Então, muitas vezes eu até prefiro, apesar de ter usado no título da tese música afrodiaspórica, né? Porque também é um dos assuntos, né, com que eu mais trabalho. Mas, assim, se a gente falar num leque mais amplo, assim, de música negra, talvez até e existem muitas disputas em torno desse termo, né? O que é música negra, né? E aí o pessoal vai falar que tem a black music, mas a black music ela só abrange certos gêneros da música negra e deixa vários outros de fora. E realmente, quando ela tem um recorte assim anglófono, né, das línguas inglesas, né, faladas em países diferentes, seja na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Jamaica, em Gana, né? Então existe um recorte aí de uma anglofonia, né? E aí muitas músicas importantes da afrodiáspora, como no Brasil e o resto da América do Sul e do Caribe, assim, que falam espanhol ou francês, né? Que são deixadas de fora desse escopo da black music, né? Então, se a gente pensar no mambo cubano, no samba brasileiro, né? Só para ficar em alguns exemplos, né? E como essas músicas também são músicas pretas, né? Da diáspora e que estão em constante consonância com a música africana. Então, por exemplo, a gente pode ver como a música cubana ela influenciou muitos países da África, né? Nas suas ditas modernidades, né? Músicas, a modernidade das suas músicas locais, né? Nacionais. Assim, apesar dessa palavra ser um pouco complicada, né? Quando a gente fala de modernidade, mas eu estou usando aqui modernidade no sentido que a autora do Zimbábue, a Ela Jage, Tsitsi Ela Jage, ela fala que modernidade para ela é o que os africanos consideram modernidade, né? O que eles consideram ser moderno e que isso está intrinsecamente ligado às lutas pela descolonização do continente, né? Então tem a ver com a expulsão do colonizador também, a modernidade africana. Então é um conceito largo de modernidade, mas que tem um recorte africano, né, do termo, que eu acho interessante. Mas a gente pode ver como a música afro-cubana ela influenciou diversos conjuntos e grupos ao redor do planeta na África, assim, demais, assim, tipo, no Congo existe um gênero chamado rumba congolesa, né, que vem dessa rumba cubana e tal. Então, é, a música afrodiaspórica, ela é uma música que é feita por afrodescendentes em diáspora, mas que a gente nunca pode esquecer que essa ligação com a África, ela nunca deixou de existir, né? Então, a gente tem que sempre ver que não é uma coisa de retenção, resquício, né? Não é isso. A música, tanto que uma das potências dessa música afrodiaspórica também é a sua mutabilidade, seu poder de se reterritorializar, né? Se refertilizar, porque a música africana e de suas diásporas elas estão sempre se comunicando, influenciando umas às outras, né? Então a gente não pode cortar, deixar de fora a África desse vai e vem do Atlântico Negro, né? Como o Paul Gilroy falou. Que Paul Gilroy é um afro-britânico que tem esse livro importante chamado O Atlântico Negro, que ele inclusive tem um capítulo dedicado só à música, né? A música negra e sua importância crucial, né? Segundo ele e outros autores, a música é a principal linguagem dessa cultura expressiva negra, né? Em termos transnacionais, né? A gente está falando só de um lugar, mas do mundo todo. E ela foi o maior efeito de ligação entre as afrodiásporas em si e a África e suas diásporas, né? Então a gente consegue ver que
a música está em tudo, né? Assim, ela, quando fala de povo preto, né? A música que, assim, pro Gilroy, para esse pesquisador, a música ela teve essa importância, ela ganhou esse imenso valor porque ela substituiu o poder que a linguagem, né, e a literatura tinham para a modernidade europeia, né? Porque os escravizados eles eram proibidos, né, a ter acesso à alfabetização, à literatura, né, e esse poder, e muitos deles chegavam e não falavam a língua do colonizador, né? Então o poder da linguagem ela meio que perde um pouco esse viés, esse respaldo, e aí começa a se centrar cada vez mais na música e no corpo, que também é uma coisa inseparável, né? A gente não pode pensar uma música que não seja corpórea, né, na África, assim, né? Que não esteja relacionada, intrinsecamente ligada. Mas, por outro lado, eu também acho que a gente pode questionar essa afirmação do Gilroy, porque se a gente for para a África e estudar com musicólogos africanos, por exemplo, vários deles vão dizer que a música está em tudo em África. Ela não é separada de outras coisas, né? A música está no trabalho, a música está na cura, a música está na espiritualidade, a música está no anúncio de guerra, na forma de passar mensagens, né? Ou seja, é uma forma de comunicação que o povo negro sempre usou, né? Além de ser uma coisa muito além de somente estética, né? Como se tratou na Europa, né? A música ela teve funções, significados muito mais amplos e diversos, né? Então, eu não acredito que seja só a falta de acesso a esse sistema de saber eurocêntrico. Na verdade, a música sempre foi uma epistemologia para os africanos, sempre foi um saber, né? E ela foi usada como tecnologia para várias coisas. Então, a música não deixaria de existir mesmo com toda a violência da escravidão, né? Mesmo com toda a tentativa de imposição de uma desumanização dos nossos antepassados, né? Então, a música, na verdade, ela funciona como essa liga entre as afrodiásporas, mas ela sempre serviu por vários outros motivos, né? A gente não pode, não existe candomblé sem música, né? Se você for pensar umbanda, o que é umbanda em quimbundo? Significa cura, né? Então a umbanda também tem que ter música, né, para curar, né? Então são exemplos assim do nosso cotidiano que às vezes a gente não para perceber. Mas então a música afrodiaspórica para mim é a continuação desse legado africano, mas que ela não se resume a isso, porque ela reconecta uma das coisas que faz com que a gente se reconecte com a África é a música. Não só, né, nas nossas batidas, né, e que a gente ouve percussivas, né, e tem muitos toques que você for perceber, a gente pode dizer que eles são panafricanos, né? Então você encontra em várias sociedades africanas, em vários países da América do Sul, da América do Norte, você encontra batidas parecidas, né? E isso não é por acaso, mas não é só herança, né? A gente recria isso também e também fornece, devolve isso para eles. Mas por quê? Porque faz sentido para eles também, né? Se essa música não tivesse tão interligada, se ela não tivesse essa raiz africana, ela não ia fazer tanto sentido para eles como faz, né? Então eu acho que a música afrodiaspórica para mim, dentre as muitas coisas que ela pode ser, né? E como ela pode ser estudada, porque eu vi pelo viés da comunicação, dos estudos culturais, mas tem gente que estuda pela história, antropologia, sociologia. Então, é uma miríade de possibilidades, é um mundo, né, para se estudar música afrodiaspórica. Então, mas para mim, ela, antes de tudo e primordialmente, comunicação. Né? Ela continua sendo comunicação entre a gente e a África, entre nós, né, que a gente também se comunicou pela música, e continua se comunicando, né? E isso de uma forma estética e política, e também ela é eu falei muito de cura, né? Eu acho que a música é cura, né, para a gente também. Acho que ela tem esse papel primordial também, né? Então acho que ligação é cura e é saber, né? É tecnologia. Então eu acho que
eu não vou te dar uma definição única, né? Mas uma coisa muito ampla porque realmente o papel que a música tem para as populações negras de forma mundial, ela tem muitos significados, né? Tem muita força, tem muita importância. Então a gente tem que sempre pensar de uma forma da encruzilhada, né? Pelos vários caminhos que ela percorre, como ela pode ligar, né? E nos dizer, e nos levar para diferentes lugares, né? Então acho que é um pouco disso. Sim, sim. Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. Eu gosto muito quando você fala que a música é cura. Isso é muito real na nossa vida, né? Eu acho que desde a infância. E, Rafael, você é professor e pesquisador. E eu queria que você falasse se você acha importante trazer esse estudo da música diaspórica para as salas de aula. Ó, tem uma pesquisadora afrocêntrica chamada Marim Bani, e a Marim Bani ela fala que a cultura é nosso sistema imunológico, né? Então, olha que poder e como se liga com a noção de cura, né? Então, a música é um desses elementos, e talvez o mais importante dentro das culturas negras, né? E que ele é o nosso sistema imunológico, né? Então, a gente tem que estudar a música, na verdade, a cultura negra de todas as formas, né? Isso é uma luta muito antiga de várias iniciativas negras, dos movimentos negros, né? De incluir as temáticas de África, né? E da cultura afro-brasileira, né? E da história afro-brasileira nos currículos escolares, né? Isso é muito importante. E dentro desse espectro, que é enorme, a gente está falando de música. Então, a música ela tem uma importância para essas populações negras que a gente tentou falar um pouco já, né, na pergunta anterior. Então, eu acho que a gente não tem como fugir disso, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que também fugir da armadilha de enquadrar a música negra pelos olhares eurocêntricos, né? E pelos olhares das elites. Elite não, né? Como o MC da bem corrigiu, não é elite, né? É burguesia. Mas, assim, pelo esse olhar que é classista, né? E eurocêntrico sobre a música negra. Então, a gente vê que, muitas vezes, nós mesmos, dentro das nossas comunidades, a gente reproduz, às vezes, umas críticas virulentas, violentas, né? Para artistas da música negra periférica, principalmente, né? Então, a gente tem que reconhecer a importância, o valor, né? O poder que isso tem, né? De mobilização também, porque a música também traz isso, né? Nossa estrutura. E, então, como a maior forma de expressão da cultura negra, né? Que isso é uma coisa que alguns autores falam e que eu concordo, né? A gente tem que se mobilizar para que essa importância seja reconhecida e ela seja usada, né? Eu tive uma experiência recentemente com uma escola aqui em Olinda que está usando capoeira para ensinar crianças, né? E como isso teve um impacto positivíssimo assim na vida dessas crianças e como elas conseguiram se apropriar da capoeira, do jogo, né? Da ginga, da música e entrar ali e conseguir um trabalho pedagógico crescer muito e fazer sentido para essas crianças também, né? Então a gente tem que notar que nós temos vários saberes que a gente já desenvolveu há séculos e séculos, né? E que a música é um desses saberes e que a gente não pode e que a gente tem que realmente dar essa importância, né? Eu falei muito do Paul Gilroy e desse livro dele e aí tem uma hora que ele faz essa pergunta, né? Ele fala assim, na verdade ele faz uma proposição, ele faz um chamamento, né? Ele pergunta assim, ele não faz como o valor da música é tão grande para as populações afrodiaspóricas, eu não entendo como ela ainda não é o principal tópico de discussão dentro da sociologia, dos estudos culturais, da história, né? Então, a gente tem que entender o papel, a importância, né, essa pujança que a música preta tem. Nós, pretos, primeiro, né, reconhecermos e valorizarmos isso, né? Claro que também não estou advogando uma absorção acrítica
qualquer coisa, né, que se produza dentro desse universo da música negra. Mas que é uma coisa que a gente comece a perceber essas nuances, né, de como também, muitas vezes, nossos artistas e nossa música é classificada como ruim, né, selvagem, né, libidinosa. Isso é o que falava do samba, assim, no século XVIII, XIX, sabe? Como ele era proibido. Né? A gente vê isso com funk, com brega funk aqui em Recife, né? Que é perseguido pela polícia, né? Assim, as crianças, os adolescentes jovens que estão lá fazendo música, dançando. Então, a gente tem que recentrar, né, esse poder da música preta e trazer ela para discussão, né? Assim, de todas as formas. Ela em si, enquanto ensinamento, e ela sendo discutida por teoria e por discussões mesmo, por discurso, né? Pela fala, pela nossa fala, nossas produções acadêmicas ou não, né? Mas essa produção de saber que pode vir de várias frentes, mas que a gente não pode deixar de abranger e incluir a música deixar de reconhecer esse papel que ela tem, né? Essa importância. Incrível, incrível. A gente falou um pouco sobre passado e eu queria olhar um pouco para frente. Muito disso que você falou. A música, os maiores hits que a gente tem na história, eles têm muito de África, muito de música africana em diáspora. E eu queria que você falasse um pouco sobre os rumos que tem tomado e quais são as perspectivas para a música afrodiaspórica no Brasil, no cenário brasileiro, daqui para frente. Agora a gente torce, né, na verdade, para caminhar para o fim da pandemia e com tudo voltando, os shows e tudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o futuro da música afrodiaspórica aqui no BR. Massa, Iago. Eu sempre tenho uma dificuldade de prospectar, mas assim, e muita gente diz que eu sou romântico, assim, né, nesse sentido. Mas eu acredito muito na música preta, acredito muito no poder que ela tem. Não é que a música preta por si vá conseguir vencer todo um sistema racista, né? Esse racismo estrutural, estruturante que a gente tem, né? Mas, como o Fela Kuti disse, a música é uma arma, né? E ele ainda completa, a música é uma arma do futuro. Então, eu estou pensando aqui com o Fela Kuti, que foi um dos nossos grandes professores, né? Africano, nigeriano, que inventa o Afrobeat, mas que aprendeu muito com os afrodiaspóricos, né? Ele aprendeu muito com James Brown, aprendeu muito com os Panteras Negras, né? Então, quando ele fez essa viagem para os Estados Unidos e morou um tempo lá, ele já tocava jazz e tal, mas lá ele conseguiu absorver muito do funk, do soul, né? Da ebulição política do movimento Black Power. Então, há uma troca constante, muito forte, né, entre África e suas diásporas. Isso é uma coisa muito importante e que isso eu acho que é uma das armas do futuro que ainda vai ser, né? Mas assim, eu estou pensando aqui como eu vou dar um exemplo próximo da gente. Não sei se você ou todos os ouvintes chegaram a assistir aquele documentário Axé, né, que tem na Netflix. Mas uma das coisas que o documentário mostra é como os artistas brancos, né, a branquitude enquanto poder, né, enquanto sistema de poder, ela dominou e tomou o protagonismo do que o axé, né, que começa com as bandas de samba reggae, né, com os blocos afro, né, de Salvador. Então, eles começam a dominar o mercado e terminam embranquecendo, assim, né, e sendo talvez os maiores astros serem brancos, os que ganham mais, né? E isso é uma coisa que o perigo que a gente está correndo a todo instante, né? E que a gente tem que tomar cuidado, né, com isso, né? Mas que somos a corda sempre estoura no lado mais fraco, né? Então é isso, né? A gente não, assim, tem que se proteger como a gente pode, né? Mas por que eu falei isso? Porque eu estou vendo que isso gerou uma resposta, né? Com o tempo. Então, se eu estou me transportando ali para anos 80, 90, né? Sei lá, né? E 2000, o que é a música baiana hoje, né? Que ebulição é aquela, né? E de artistas pretos faltando negritude, o que é importante também, né? Não é
são discursos politizados, né, que estão pensando os corpos negros, as vidas negras nesse país, né, e em Salvador, né, em outras cidades da Bahia, mas tem os brasileiros, né? A gente não pode pensar também que nossas experiências são tão diferentes assim, né? Apesar de que existe alguma diferença, de ser um país também continental, mas o racismo ele se manifesta de forma violenta com todos os corpos em todos os lugares desse país. Então, a gente vai ver Lued Luna, Baco do Blues, Baiana System, né? Tantas bandas e artistas que nasceram, né, nesse tempo, assim, e cresceram, né? E como isso foi uma coisa plantada, né? E a gente está vendo o rap crescer cada vez mais, né, em termos nacionais. Assim, a gente está vendo artistas pretos do rap no Brasil todo, né, conseguindo crescer. A gente tem o funk, né, em diversos lugares. O brega funk aí também não está só mais em Pernambuco, né, ele já se espalhou demais. Então eu vejo que tentaram tapar o sol com a peneira, sabe, de alguma forma. Mas, assim, o poder da música preta, ela sempre vai transbordar. Então, eu vejo um lado bom, eu vejo um lado positivo, porque eu acho que a gente está cada vez mais se apropriando dos meios de produção, né? Ainda não está no ideal, né? Ainda existe uma uberização da música aí também que está acabando com os artistas já há mais tempo, né? E com essas plataformas de streaming, muitas vezes estão pagando muito mal aos nossos artistas, mas eu vejo que estamos sendo cada vez mais respeitados, mais escutados, né? E as nossas demandas estão sendo pautadas pelos músicos, né? Não todos, mas assim muitas demandas dos movimentos sociais negros estão sendo pautadas por vários artistas, né? De uma forma muito mais direta, né? A gente não pode dizer que isso é uma coisa novidade, né? Assim, a gente tem nossos ancestrais, nossos antepassados, que temos que reverenciar, respeitar e reconhecer esse valor deles, né? Esse pioneirismo, que isso já vem de muito tempo. Mas, assim, eu acho que da forma como está hoje, mais espalhada e também que é facilitada pela internet, o baixo custo de produção que a gente tem hoje, comparado à época das grandes gravadoras, né? E do início dos fonogramas até hoje é uma situação totalmente diferente, né? Mas eu acho que a gente está fazendo uma produção muito rica, né? De modo geral, assim, também não é tudo que é bom, assim, né? Mas muita coisa relevante, né? Que eu acho que vai ficar, né? Para a posteridade e vai formar novos públicos, novos artistas a partir desses, né? Também, né? Trazendo toda essa história, né? Então, eu acho que a gente está num caminho da luta, né? Que a gente tem que continuar sempre, né? E que eu acho que a música ela pode ser um grande aliado, né? Dessa busca das pessoas pretas por uma vida mais digna nesse país e no mundo. É isso. E a gente está chegando no final, infelizmente. Eu ficaria aqui mais 2 horas conversando contigo, mas a gente está chegando no final e eu queria falar uma frase. Eu gosto muito de música, cara. Eu acho que eu sou movido por isso, por música. E tem uma frase de um cantor, é o de rap, na verdade, do Murica, que ele fala o seguinte: a música não é caminho, é fuga. Eu acho que eu posso dizer isso, que fica essa reflexão para a gente aí. E, Rafael, eu queria que você falasse antes, eu queria agradecer muito por você ter topado vir aqui trocar essa ideia com a gente. E agora, em 2022, a gente pretende trazer mais pessoas de Pernambuco, de Salvador. E é sempre uma felicidade estar conversando com pessoas que não são daqui do Rio ou de São Paulo. Então, cara, muito obrigado por aceitar vir aqui trocar essa ideia com a gente, de verdade. Fala aí as suas redes sociais, aonde as pessoas podem estar encontrando o seu trabalho. Iago, eu que agradeço você, o Papo Preto, Alma Preta. É um prazerzão, uma honra estar aqui, assim, admiração total pelo trabalho de vocês. E fico muito feliz, né? Eu acho que também é uma forma de me conectar com outras pessoas, né? De
colocar isso na roda, né, de botar essa importância da música preta, né, de isso girar mais, né, e é isso. Eu tenho meu Instagram, né, que é o Rafael, P de pato, F de faca, PF Queiroz, Rafael, PF Queiroz, Rafael com F mesmo. No Facebook tá Rafael de Queiroz, mas o que eu tenho usado mais é o Instagram ultimamente, né, para jogar uma ideia, às vezes, assim, algumas coisas da pesquisa, algumas coisas que eu acho interessante, né, e eu vou estar estreando um programa pela rádio pública daqui de Recife, que é o Afro Sonora, mas vai começar a ser veiculado um programa sobre música negra, né, a partir de janeiro de 2022. Então, e é isso. Eu estou feliz demais de estar aqui. Agradeço a todo mundo que escutou. Agradeço a você. Foi uma ótima entrevista. Muito obrigado. É isso, já estou te seguindo aqui, Rafael. Segue lá nós de volta. Queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Muito obrigado por você ser essa companhia aqui no Papo Preto. Queria agradecer também a Débora, que proporcionou essa conversa maravilhosa. Muito obrigado, Débora, por esse contato. Estar aqui com o Rafael é incrível. Débora trabalha aqui com a gente no Alma Preta, é uma menina incrível. Um abraço para a Débora aí. E é isso, galera. Siga o Alma Preta lá nas redes sociais, acompanhe nosso trabalho. E mais do que qualquer coisa, apoie a mídia negra independente. Nós temos um plano de assinatura que você pode ir lá e doar um valor simbólico e proporcionar que a gente esteja aqui divulgando essa notícia de qualidade. É isso, galera. Valeu, Rafael, e até o próximo Papo Preto. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.